Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar num ponto bem central da fé cristã, né? Usando o material que a gente analisou, Heresia e Interpretação, do pastor Ecclesio Filho. A ideia é tentar entender essa fronteira que às vezes é meio sutil, sabe? Entre o que é heresia, aquele desvio perigoso, e o que é uma interpretação legítima da Bíblia. Exato, uma fronteira super importante porque mexe com a base da fé, né? Como que a gente preserva o essencial sem engessar tudo? O estudo do pastor Ecclesio ajuda bastante nisso. Pois é. Para a gente começar a pegar o jeito dessa tensão, vamos direto na palavra heresia. No contexto cristão, não é só uma opinião diferente, certo? O termo grego airesis significa escolha, mas aqui tem um peso diferente. É uma escolha, assim, deliberada de se afastar de doutrinas que são vistas como fundamentais. Isso. E o estudo ressalta bem essa parte, não é qualquer discordância, não. Geralmente envolve negar de forma persistente, sabe, dogmas centrais, como, por exemplo, a divindade de Cristo, a Trindade. Muitas dessas doutrinas foram consolidadas em momentos-chave, como lá no Concílio de Nicéia, que combateu o arianismo, né? A persistência no erro, mesmo depois de confrontado, e essa ruptura com a tradição que veio dos apóstolos, são características bem marcantes. Faz todo sentido. É uma escolha que meio que rompe com o que a igreja entendeu ao longo da história, né? Lá em Gálatas 5:20, já se fala de facções ou heresias como obras da carne. Já tinha uma conotação negativa desde o começo. E aí, do outro lado, a gente tem a interpretação bíblica, a hermenêutica, que é esse esforço todo para entender o texto sagrado. E olha, que esforço, hein? A gente está falando de textos super antigos, escritos em hebraico, aramaico, grego, vieram de culturas muito distantes da nossa e com gêneros literários diferentes. Tem poesia, tem profecia, tem carta, é complexo. É um desafio enorme mesmo. O estudo fala da exegese, né? Aquele trabalho cuidadoso de ir lá buscar o sentido original para depois pensar na aplicação hoje, como diz lá em 2 Timóteo 2,15, sobre manejar bem a palavra da verdade. Essa é a ideia. Mas, ao mesmo tempo, 2 Pedro 3,16 lembra que tem passagens difíceis de entender. Ah, sim. E que podem ser distorcidas, né? Exato. E é bem aí, nessa tensão, que a coisa complica um pouco. Se tem partes difíceis e a gente precisa interpretar, como saber onde termina essa busca legítima por sentido e onde começa a distorsão, a heresia? O material do pastor Ecclesio mostra bem os dois lados dessa questão. De um lado, tem quem defenda que sim, existe uma linha clara. Essa defesa se baseia na ideia de que a revelação divina é objetiva, sabe? E também na consistência de certas doutrinas ao longo da história, aquela regra da fé que gente como Irineu e Tertuliano falavam. E, claro, no alerta da própria Bíblia sobre as consequências sérias, como lá em 2 Pedro 2,1, que fala das heresias destruidoras. Pois é, mas o outro lado argumenta que traçar essa linha não é tão simples assim. A própria história mostra que a compreensão das doutrinas foi se desenvolvendo, né? Levou tempo, teve muito debate, como nos primeiros concílios. E vamos combinar, a nossa interpretação sempre vai ser um pouco influenciada pelo nosso contexto, pela nossa cultura, pelas nossas experiências. Além disso, tem passagens na Bíblia que são, de fato, ambíguas. Não tem uma única resposta fácil. E tem o perigo contrário também, né? Aquele dogmatismo que fecha a porta para qualquer nova compreensão ou questionamento. A história está cheia de exemplos de divergências que hoje a gente acharia normais, mas que na época foram logo chamadas de heresia, de forma apressada. Exatamente. É como, sei lá, tentar usar um mapa muito antigo numa cidade que mudou completamente. Alguns pontos de referência essenciais continuam lá, são inegociáveis. Mas outras áreas exigem um olhar mais atento, uma interpretação cuidadosa para a gente achar o caminho hoje, sem se perder, claro, mas também sem ficar parado no tempo. Então, para a gente amarrar essa análise do material, a heresia seria essa escolha consciente de romper com o núcleo central da fé, aquele que foi estabelecido historicamente. Já a interpretação, essa busca constante e necessária por significado. Um processo que, sim, admite uma certa variedade, até um crescimento na compreensão. E fazer essa distinção, mesmo sendo difícil às vezes, é vital para a saúde da fé. Exige não só estudo, mas
humildade, discernimento. Agostinho mesmo, que é citado no material, sugeria que a caridade, o amor a Deus e ao próximo devia ser tipo uma bússola na interpretação. É um equilíbrio delicado, sabe? Ser firme no que é central, mas ter abertura para o diálogo e para o aprendizado no que é secundário, ou que talvez precise de uma nova compreensão hoje. Fica então uma reflexão final, né? Se a própria Bíblia reconhece que tem trechos difíceis e a história mostra que o entendimento das doutrinas evoluiu, como é que a gente pode hoje, diante de tantas ideias teológicas novas e desafios culturais tão complexos, discernir com sabedoria, com segurança, onde termina a interpretação que enriquece a fé e onde começa o desvio que pode comprometê-la?